Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Espero que esteja tudo bem, os cuidados em relação à Covid-19 estejam sendo mantidos, o uso da máscara, a higiene das mãos, tudo bem? Bom, em nossa última aula de matemática, lancei um desafio. Apresentei a você, estudante, uma atividade, uma situação, problema, e que me comprometi a fazer a correção junto com você hoje. Vamos lá então? Você se recorda dessa atividade? Está realizada aí no seu caderno? Vamos então para a conferência? A situação era: a irmã de Lucas comprou uma blusa que custa R$66 para pagar em 3 parcelas iguais. E qual o valor de cada parcela? Espero que essa situação já esteja pronta, realizada aí em seu caderno, assim como espero que o resultado também esteja correto. Mas se você se recorda, estudante, solicitei que, ao resolver essa situação problema, que você organizasse o algoritmo da divisão aí em seu caderno. Vamos fazer essa conferência agora, se ficou tudo correto? Muito bem. Bom, a blusa custa R$66 e será paga em 3 parcelas. R$66. Vamos pensar um pouquinho antes de ir para esse algoritmo. Vamos pensar no valor, R$66. Bom, para pagar R$66, nós vamos precisar, por exemplo, de 6 cédulas de R$10 e 3 cédulas de R$2. Isso é uma opção. Poderiam fazer outros acordos, outras combinações ali para chegar para encontrar esse valor de R$66. Mas, estudante, se formos pensar em R$66, tivermos com esse dinheiro em mãos, podemos reparti-lo, não é mesmo? Sem antes pensar nesse algoritmo da divisão. Então, vamos lá. Vamos organizar esses R$66 em 3 parcelas. Vamos considerar a primeira parcela, segunda parcela e terceira parcela. E vamos distribuindo nossos R$66. Então, nós teríamos primeiramente R$10 em cada parcela, mais R$10 em cada parcela. Observe, estudante, que aqui nós já temos um total de R$60. 20 na primeira parcela, 20 na segunda parcela e 20 na terceira parcela. Mas, como é um total de R$66, ainda nos falta distribuir esses R$6. Então, vamos lá. Cada um deles em cada uma das parcelas. Então, estudante, R$66 distribuído, repartido em 3 parcelas, dá um total de R$22 em cada parcela. E temos isso, R$22 na primeira parcela, R$22 na segunda e R$22 na terceira parcela. Mas, e se precisássemos organizar isso no algoritmo da divisão? Como é que representamos lá na operação de divisão R$66 dividido por 3? Vamos pensar nisso agora? Então vamos lá. Sabemos que cada parcela ficará em R$22. Mas pensando no algoritmo da divisão, observe que trago uma informação nova que não apresentei em aulas anteriores. Pois esse 66, estou indicando nele que o primeiro 6 corresponde à ordem da dezena e que o segundo corresponde à ordem da unidade. R$66 dividido por 3, estudante, vamos primeiro resolver apenas o algarismo da dezena, que é o 6. E para isso, vamos encontrar lá na tabuada do 3 esse resultado 6, que inclusive já estou indicando. Resultado 6 na tabuada do 3 corresponde a 3 vezes o 2. Então, sabemos, estudante, que
3 vezes o 2 é igual a 6. Isso quer dizer que 6 dividido por 3 dá 2. Então, vamos indicar ali nossa operação de divisão, lá onde localizamos o quociente, o resultado de 6 dividido por 3, que dá 2. Ao indicarmos esse resultado, multiplicamos esse resultado pelo nosso divisor. Então, fazemos 2 vezes o 3 ou 3 vezes o 2. Em ambos os resultados será 6. E esse 6 vamos indicar abaixo do 6 que está na ordem da dezena e realizar a subtração. E 6 menos 6 é igual a 0. Mas aí tem um fator novo que não havia em nossas últimas aulas. Resolvemos, por enquanto, apenas a divisão do algarismo que está na ordem da dezena. Agora nós vamos resolver a operação daquele algarismo que está na ordem da unidade, que também é um 6. 6 dividido por 3, já sabemos que 3 vezes o 2 é 6. Então, novamente, 6 dividido por 3 vai dar um resultado 2. Então, vamos mais uma vez indicar lá no nosso quociente o resultado do algarismo que está na ordem da unidade. Novamente, ao colocar esse 2, vamos multiplicar ele pelo divisor. Então, 2 vezes o 3, 6, e vamos realizar ali a subtração. Então, 6 menos 6 dá um total de 0. Sei que você, estudante, já sabia inicialmente que, ao dividir R$ 66 em 3 parcelas, dá um total de 22. Mas o objetivo aqui é organizar isso na operação de divisão. Em nosso quociente, sempre vamos indicar o resultado de nossa operação. Então, só confirmando que R$ 66 dividido por 3 dá um total de 22. E aí, estudante, em seu caderno ficou certo? Espero que sim. Vou lhe dar um tempinho para que você faça essa conferência desse algoritmo da divisão aí no seu caderno e daremos sequência em nossa aula. Prontinho, estudante? Conferido aí? Vamos para a nossa atividade de hoje? Vamos iniciar um novo conteúdo agora. Vamos trabalhar a respeito de porcentagem.
E para iniciarmos essa conversa a respeito de porcentagem, vou pedir a você, estudante, que assista com bastante atenção o vídeo que apresento a vocês, ok? Mais da metade da população brasileira se declara negra, mas a desigualdade no mercado de trabalho é enorme, principalmente em cargos executivos. Os desafios para resolver esses problemas foram tema de um encontro em São Paulo. Viviane ocupa um cargo de chefia numa empresa de seguros. Nascida na periferia de São Paulo, a gestora sabe que o caso dela é exceção. As oportunidades que ela teve foram diferentes das que as amigas de infância tiveram. Eu fui buscando oportunidades, fui galgando oportunidades dentro de nichos que a gente não tinha tanto acesso na Zona Leste de São Paulo na década de 90, enfim. Apesar de representar mais da metade da população do país, pessoas negras ou pardas ocupam pouco mais de 1/3 das vagas nas grandes empresas, segundo dados do IBGE. Nos cargos de maior responsabilidade, a diferença é ainda mais gritante. Negros e negras têm pouco mais de 6% das gerências e menos de 5% dos cargos executivos. Discussões sobre diversidade e inclusão acontecem há 2 anos na Câmara de Comércio, que reúne 5.000 empresas brasileiras e multinacionais, a ANCHAM. Hoje, a pauta foi sobre equidade racial em posições de liderança, algo que está longe de ser alcançado na prática. Theo é presidente da Bayer, multinacional da área química aqui no Brasil. Ele diz que a inclusão tem ocorrido nos cargos de base na empresa, mas não alcança os de chefias. Isso me abriu os olhos, né? Em relação à oportunidade que nós temos para fazer coisas corretas, fazer mais inclusão na empresa e com isso também ter uma diversidade maior, que acaba ajudando o negócio, né? Sem sombra de dúvida. Temos visto que muitas empresas têm programas para estimular esse crescimento da população negra na população dos funcionários, a carreira desses negros, mas isso é um trabalho ainda de fôlego muito longo e que não atingiu ainda a maioria das empresas, principalmente as pequenas e médias. Prontinho, estudante? Observem que o vídeo que vocês assistiram, ele fala a respeito da porcentagem de negros e pardos nas empresas brasileiras. Ou seja, na verdade, esse vídeo fala sobre a falta de equidade. Por que será a falta de equidade? Observem, estudante, que o vídeo apresenta a porcentagem da nossa população brasileira que se declara como negros ou pardos. Mas também o vídeo traz a informação de qual é a porcentagem de vaga nas empresas que são ocupadas por negros e pardos, assim como a porcentagem da população negra e parda que ocupam os cargos de gerência e também dos cargos executivos. Observe, estudante, que 54,9% da população brasileira, segundo os dados do IBGE, corresponde a mais da metade de nossa população. Não é estranho que mais da metade da nossa população seja composta por negros e pardos? E quando observamos a porcentagem ocupada dentro das empresas pelas vagas de emprego, dos cargos de gerência, de cargos executivos, essa porcentagem é sempre menor. Se mais de 50% da população brasileira é negra, nós teríamos de ter mais de 50% das vagas ocupadas dentro das empresas também pela população negra. Cargos de gerência e cargos executivos também ocupados por essa população, que corresponde a mais da metade de nossa população. Por isso eu digo a você, estudante, que esse vídeo ele demonstra a falta de equidade. É um fator que precisamos pensar, refletir, analisar quais são os fatores que produzem essa falta de equidade. Por que isso acontece nas vagas de emprego? Fica aí um bom tema, um bom motivo para você discutir depois em sala junto com seu professor
e com seus colegas. Mas vamos continuar em nossa aula de matemática agora? Muito bem. Bom, trago esta informação retirada lá do vídeo. Segundo o IBGE, aproximadamente 55% da população brasileira se declara como negro e pardo. Observem que no vídeo ele fala numa porcentagem um pouquinho menor do que 55%. Por isso que eu apresento aqui aproximadamente, ou seja, eu aproximei essa porcentagem. 55% significa o que, estudante? 55% que nós lemos exatamente dessa forma, 55%, corresponde a mais da metade de nossa população. Vamos ler a informação? Quando dizemos que 55% da população brasileira se declara negro ou pardo, queremos dizer que de cada 100 habitantes do Brasil, 55% são negros e pardos. Sempre que pensamos em porcentagem, pensamos em porcento, estamos pensando numa capacidade de 100. Quando eu digo 55%, eu estou me referindo que a cada 100, 55 pessoas se declaram como negras e pardas. Observem esta outra informação. 35,7% das vagas ocupadas nas empresas são ocupadas por negros e pardos, ou seja, de 100 pessoas que trabalham neste ambiente, apenas 35,7% corresponde a pessoas negras e pardas. Observem que essa porcentagem ela é inferior a 50%, sendo que mais da metade da população brasileira se declara como negra e parda. Nós temos aí uma falta de equidade. Tem uma outra informação que gostaria de comentar com você também, estudante. Quando pensamos nesta porcentagem 35,7%, normalmente ouvimos a leitura exatamente assim, 35,7%. Isso é o que nós chamamos de uma leitura informal, mas você pode encontrar alguns estudiosos ou até mesmo em alguns livros a leitura de 35 inteiros e 0,7%. Não é uma leitura muito comum de encontrarmos, mas ela é chamada de leitura padrão. Então nós temos a leitura padrão, que é a formal, e nós temos a informal. Mas o que quero que você compreenda neste momento é essa relação dessa porcentagem em relação ao 100. Ou seja, se penso em 35,7%, neste momento espero que você compreenda que isso corresponde a menos da metade. Ou seja, de cada 100 pessoas, apenas 35,7%, ou seja, 35,7% corresponde a esse total que é inferior a 50%. Vamos ler mais uma informação? Bom, e quando pensamos em 6,3% dos cargos são ocupados pela gerência, estamos pensando nisso em pessoas que se autodeclaram como negros e pardos. Olha o quanto essa porcentagem diminui. Retomo naquela questão. Se mais de 50% da população se autodeclara como negro e pardo, nós teríamos de ter mais pessoas ocupando esse cargo de gerência e pessoas que também se declaram como negras e pardas. Fica aí algo para se pensar, não é mesmo? Muito bem. Bom, agora vamos pensar em uma outra situação, estudante. Uma loja está vendendo seus produtos com 50% de desconto.
Bom, se estamos analisando a respeito desse 100%, que é a nossa porcentagem, precisamos entender este 50% que corresponde à metade. Nada mais que nos ajuda a pensar nisso é analisar nesse nosso cotidiano, na nossa realidade, nas compras que fazemos no nosso dia a dia. Bom, se uma loja está vendendo seus produtos com 50% de desconto, veja o preço de 2 peças de roupas que são apresentadas nessa loja. Então, trago aqui uma camiseta que está com 50% de desconto. O preço dessa camiseta é de R$80. Se ela está sendo vendida com 50% de desconto, estudante, qual será o preço a ser apresentado, a ser vendido este produto? Com 50% de desconto, ela custa atualmente R$80. A que preço será vendido esta camiseta? Observe a outra etiqueta. Bermuda com 50% de desconto. O preço da bermuda é R$100. Então, qual será o preço a ser vendido também este produto? Vou dar isso de desafio a você, estudante, para que pense, realize os cálculos que julgar necessário aí em seu caderno, que registre essa situação e converso com você na sequência, ok?
Prontinho, estudante? Muito bem. Bom, vamos primeiro fazer a correção do produto da camiseta. Uma camiseta com 50% de desconto a um total de R$80. Estudante, 50% é metade de 100%. Uma opção, se eu tenho que realizar um cálculo no meu caderno, se quero calcular a metade de R$80, eu preciso apenas pegar este 80 e dividir por 2. Bom, se você sabe essa resposta mental, não teve a necessidade de realizar o cálculo em seu caderno, não tem problema. Mas farei a conferência através do algoritmo da divisão. Então, para descobrir quanto é 50% de R$80, se sei que 50 corresponde à metade de 100, então preciso pegar o valor de R$80 e dividir ele por 2. Bom, vamos usar o recurso da tabuada, pois já está construído no caderno e você pode estar sempre utilizando quando julgar necessário. Vamos primeiramente dividir o algarismo que está na dezena, que é o 8. Nós temos 8 dezenas para serem distribuídas em 2 partes. Então vamos pensar, lá na tabuada do 2, nós temos o resultado 8. Temos. Quando pensamos em 2 vezes o 4, nós temos o resultado 8. Isto quer dizer que 8 dividido por 2 dá um resultado 4. Este resultado, estudante, ele faz parte do nosso quociente e vamos indicar ele logo abaixo de nosso divisor. Então, ali abaixo do nosso divisor, indicamos o algarismo 4. E o que fazemos mesmo, estudante, após resolver a divisão? Multiplicamos o nosso resultado pelo nosso divisor. Então, nós fazemos 4 vezes o 2 ou 2 vezes o 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes o 4 também é 8. E este 8 vamos colocar logo abaixo do algarismo que dividimos, que é o 8, que está lá no dividendo, e realizamos a subtração. Então, 8 menos 8 é igual a 0. Mas não terminamos a nossa operação ainda. Ainda temos um algarismo a ser dividido, que é o 0. E 0 dividido por 2 dá um total de 0. Por que nós sabemos disso? Porque 2 vezes 0 dá um total de 0. Então, 0 dividido por 2 é 0. Indicamos ele também em nosso quociente e realizamos da mesma forma a multiplicação. 0 vezes 2 ou 2 vezes 0, já sabemos que é 0. Sei que você, ao olhar para essa operação, pode inclusive pensar, mas há essa necessidade de indicar esse 0 logo abaixo do 0 do dividendo e realizar essa subtração? Se você, estudante, já sabe que não terá resto, não tem necessidade. Mas estou apresentando aqui para que não fiquem dúvidas. Então, a camiseta que custa R$80, com 50% de desconto, vem para o valor de R$40.
E aí, em seu caderno, está correto? Vou dar um tempinho para que você faça essa conferência. Caso você não tenha realizado a operação de divisão, registre agora. Em outros momentos, quando estiver realizando outras operações, pode ser que ela possa te ajudar. Um tempinho a você. Prontinho? Vamos fazer a conferência do outro produto agora? Muito bem. A bermuda de valor de R$100 com 50% de desconto passa a custar que valor? Sei que você, estudante, está sempre lidando com dinheiro, trabalha no comércio, você já sabe essa resposta de quanto é 50% de 100. Mas é claro que eu não vou perder a oportunidade de resolver essa operação de divisão mais uma vez com você, estudante. Se quero calcular a metade, pois 50% corresponde à metade, então pego esse valor da bermuda, que é R$100, e vou dividir por 2. Caso você tenha dúvidas na realização desta divisão, é o momento para que suas dúvidas sejam esclarecidas. Observe, estudante, que indiquei ali no 100, que é o nosso dividendo, a ordem da unidade, da dezena e da centena. O 1 está na ordem da centena, o 0 está na ordem da dezena e temos também na ordem da unidade mais um 0. Muito bem. Quando pensamos nessa divisão e vamos pensar em uma centena, acontece que eu não tenho como dividir uma centena por 2 e encontrar um resultado que eu possa estar colocando na ordem da centena. Ou seja, por quê? Não tem como eu pegar uma centena, dividir em 2 partes e encontrar uma resposta em centena. Pense nisso, estudante. Por que que eu digo isso? 1 é um valor menor do que 2. Então, ali na ordem da centena, eu vou indicar o 0.
Porque para pensar em iniciar essa divisão, eu não divido 1 por 2. Eu preciso pegar mais um algarismo. Quem é o próximo algarismo que eu tenho ali ao lado da centena? O algarismo que está na ordem da dezena. E quando eu pego o 10, observem que esse 10 ele se transforma em dezena. Por isso que indiquei ali no quociente o 0 na ordem da centena, porque esse meu resultado não vai corresponder à centena. Como eu vou dividir 10 e esse 10 é dezena, então o resultado dessa divisão precisa ser indicado também na ordem da dezena. Se você não tem o costume de estar indicando as ordens ali em seu caderno na realização da divisão, não tem problema. Apenas para que você entenda o processo, ok, estudante? Mas vamos lá, 10 dividido por 2. Vamos observar a nossa tabuada do 2, que está com todos os resultados em vermelho, e nós temos ali o resultado 10. 2 vezes 5 é 10. Isto quer dizer que 10 dividido por 2 dá um total de 5. Este 5 vamos indicar lá na nossa operação, na ordem da dezena, ou seja, 10 dezenas dividido em 2 partes dá um total de 5 dezenas em cada uma dessas 2 partes. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Ao indicar este resultado 5, multiplicamos ele pelo divisor. Então, fazemos 5 vezes o 2 ou 2 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 5, também 10. E realizamos ali a subtração. Indicamos o resultado da multiplicação logo abaixo do valor do dividendo que dividimos e nosso resto é 0. Mas observe, estudante, que resolvemos a divisão apenas do 10. Ainda temos o algarismo que está na ordem da unidade, que é o 0. E 0 dividido por qualquer algarismo vai dar sempre 0. Mas observem que este 0 está na ordem da unidade. Ao realizar a divisão dele, estou indicando lá no quociente também na ordem da unidade, ok? E você já sabe que 0 vezes o 2 ou 2 vezes o 0 é 0. Se eu for resolver essa subtração, 0 menos 0 dá um total de 0. Apenas para que você compreenda como organizamos isso em nossa operação de divisão. Então, a bermuda, que tinha um preço de R$100, com 50% de desconto, ela passa a custar um total de R$50. Um tempinho para que você faça a correção aí em seu caderno.
Prontinho, estudante? Conferência realizada em seu caderno? Vamos pensar em mais uma situação, ainda trabalhando com o preço da camiseta e da bermuda? Bom, quanto um consumidor gastará comprando 2 camisetas e 3 bermudas? Bom, a camiseta custava R$ 80,00, com 50% de desconto, passa para R$ 40,00. A bermuda custava R$ 100,00, com 50% de desconto, passou a um novo valor de R$ 50,00. E aí, estudante? Se o consumidor comprar 2 camisetas e 3 bermudas, qual o valor que ele irá encontrar? Que valor esse consumidor irá pagar? Vou dar um tempinho para que você registre em seu caderno essa situação e realize os cálculos. Prontinho, estudante? Bom, só reforçando com você que a camiseta custará R$ 40,00 e o consumidor irá comprar 2 peças. E este mesmo consumidor irá comprar 3 peças da bermuda. Bom, espero que você já tenha realizado esse cálculo aí em seu caderno. E como nossa aula está se encerrando, farei a conferência em nossa próxima aula. Tudo bem, estudante? Espero que você mantenha os cuidados em relação à Covid-19, o uso da máscara, o distanciamento social, a higiene das mãos. E aguardo você em uma próxima aula. Até, pessoal!